Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 8 de junho de 2022, está começando mais um pós-jogo do Robson. Pós-jogo chato, sem aquela vontade de gravar, né, depois de uma derrota do Corinthians. E na verdade aconteceu muita coisa, né, bastante coisa aconteceu, algumas coisas tipo bem chatas, bem inconvenientes, assim, que realmente dá aquela desanimada, né? Mas como a vida não é sempre um mar de rosas, né? Não é só de vitórias, então a gente está aqui para mais um pós-jogo. Antes de começar então, rapaziada, só reforçando que se vocês estiverem assistindo aqui o vídeo pela primeira vez e tal, se inscreve no canal, tá? Curte o vídeo se puder também. E lembrando também que o áudio desse vídeo também vai ficar disponível no Spotify e demais agregadores de podcasts, tá? Tipo, sei lá, Amazon Music, Deezer, SoundCloud, etc. Google Podcasts também, Pocket Casts, enfim, um monte. É, se estiverem ouvindo só a versão em áudio, então avalia o podcast, se tiver ali alguma ferramenta de avaliação, eu sei que no Spotify tem, mas de toda forma, se está conhecendo pelo podcast, vem para cá pro canal do YouTube, canal do RB Cedilha, canal do Robson. Se inscreve aqui, dá aquela moral, vamos tentar aí deixar o canal mais relevante, vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas consigam receber o conteúdo e também de repente interagir com a gente aqui, né? Não só assistindo, mas deixando comentários. Se algum dia eu começar ou resolver testar, fazer alguma live de novo, já ter bastante gente para poder entrar aqui, interagir e conversar com a gente, né? Conversar comigo, sou um corintiano como qualquer um outro, né? Qualquer outro corintiano que tem essa vontade de falar sobre o Corinthians, né? Que gosta de falar de Corinthians, que vive Corinthians, etc. Beleza, rapaziada? Então, se estiverem assistindo aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tá? Dá essa moral aí. Bom, vamos começar então já a partir para os assuntos em pauta. Bom, hoje é terça, hoje é quarta, né? A gente já está no meio da semana. O Corinthians jogou ontem na terça-feira. Ontem mesmo, acho que às 3 horas da tarde, se eu não me engano, teve o sorteio da Copa do Brasil. Foi um sorteio bem peculiar, porque começou a sair um monte de clássicos seguidos, né? Então o Corinthians já saiu logo no primeiro. A primeira bolinha que o Bebeto, era o Bebeto e mais um cara lá sorteando. O Bebeto pegou o Corinthians e já o outro brother lá que eu não sei o nome acabou pegando o Santos. Então deu Corinthians e Santos já no primeiro confronto ali do Corinthians na Copa do Brasil. Também deu São Paulo e Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Bahia, Goiás e Atlético Goianiense, outro clássico. Fortaleza e Ceará, mais um clássico. Fluminense e Cruzeiro, embora não seja clássico, mas o goleiro do Fluminense é o Fábio, que foi mandado embora pelo Ronaldo no começo do ano, né? E acabou sendo com o Fluminense. Tem América Mineiro e Botafogo. E ali um confronto, talvez, se fosse um pouco. Ano passado você poderia dizer que seria um confronto forte, né? Mas o Flamengo tá numa draga aí, técnico balançando, então de repente o Atlético Mineiro até deu uma sorte ali. Então tendo o último confronto ali, Flamengo e Atlético Mineiro. Falando especificamente do Corinthians, Corinthians e Santos. O primeiro jogo vai ser, acho que dia 22, se eu não me engano é dia 22, na Neoquímica Arena. E aí no final de semana é Corinthians e Santos de novo. Corinthians e Santos de novo, mas aí pelo Campeonato Brasileiro. E daí na próxima quarta, Corinthians e Boca Juniors. Então, o Corinthians vai ter dois clássicos, mais ainda o confronto com o Boca Juniors pela Libertadores, pelo jogo de ida, né, da Libertadores da América. Como é clássico, dessa vez, se o Corinthians tem a intenção de passar para as quartas de final, obrigatoriamente o VP vai ter que ganhar um clássico. Por sorte, analisando aqui, né, eu acho que o único que teve uma sorte maior que o Corinthians no sorteio foi o Fluminense.
de pegar ali o Cruzeiro, tá? Seria, em tese, o clube mais fraco ali dentre todos que estavam no sorteio. Se bem que ali tem América Mineiro, Botafogo, Fortaleza, Ceará, Goiás, né? Mas são todos clubes de Série A. Ah, o Bahia é de Série B também. Então acho que Atlético Paranaense e Bahia também. O Atlético Paranaense ali teve sorte, tá? O Corinthians pegou. O Santos é fraco, tá? Mas o Corinthians perdeu pro Cuiabá, então já não sei se a sorte tá mais pro Santos ou mais pro Corinthians, tá? Mas eu fiquei contente, fiquei satisfeito com o sorteio. Achei que o Corinthians pegou um adversário bom, um adversário que é plausível de se passar. E aí, se o Corinthians conseguir passar para as quartas de final, aí já rende mais dinheiro para o Corinthians, que é importante. E aí tem um outro sorteio para definir aí sim o chaveamento, né, para o segmento da competição. Então, eu tô confiante, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu estava confiante pro jogo de ontem e a gente viu o que aconteceu, né? Mas estou confiante que o Corinthians consiga passar pelo Santos aí tranquilamente, tá? De repente com uma vitória em casa e um empate fora. Mas o Corinthians tem plenas condições de passar. Acho que o Corinthians é favorito diante do Santos. O Corinthians sempre é favorito contra o Santos, tá? Exceto pela época do Pelé, que ali não tinha jeito, né? Mas desde então o Corinthians sempre é favorito diante do Santos. Dessa vez não é diferente. O Corinthians ah, tem um time melhor, tem um elenco melhor, tá melhor posicionado no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians segue ali com um leve favoritismo diante do Santos, tá? Mas deixa para falar do Santos aí no pré-jogo da Copa do Brasil. Muito provavelmente no dia 21, né, um dia antes, a gente vai estar fazendo ali o pré-jogo do confronto do Corinthians pela Copa do Brasil, tá? Seguindo aqui a pauta, o presidente do William Monteiro Alves, na terça-feira mesmo, ao meio-dia, não sei se foi, acho que não foi meio-dia, foi 1 hora da tarde mais ou menos, ele acabou concedendo uma entrevista ali. Não dá para dizer que foi coletiva, porque acho que só tava o Gustavo Zupac, né, acho que é da ESPN, se eu não me engano. Eu não sei de onde que é, não. Não sei se é da ESPN ou da Fox. Na Fox acho que não existe mais, né? Acho que é da ESPN mesmo. Tava o Gustavo Zupac, que eu tenho certeza, e o Rodrigo Vessone do meu timão. Não sei se tinha outra pessoa, porque a câmera ficou somente no Duílio, né? Ele deu uma entrevista para essas duas pessoas, ou para quem estivesse no local, e um dos temas abordados foi o Luan, porque o Vitor Pereira falou lá, né, que ele estava sentindo e estava para ser escalado e sentia tal. É, e o Vitor Pereira não, o Duílio falou que simplesmente agora o Luan não pode ficar parado. É importante pro Corinthians e pro Luan, principalmente pensando na carreira do jogador, que ele jogue, seja no Corinthians ou não. Então é bem provável que nesse meio de ano aí o Corinthians consiga arrumar um paradeiro pro Luan, tá? Se não for no Corinthians, muito provavelmente não vai ser. O Luan vai ser emprestado ou negociado aí. Dizem que tem grande chance de ser pro exterior, tá? Vamos ver. Vamos ver. Acho que o Luan, infelizmente, eu esperava alguma coisa dele. Eu esperava de verdade. No primeiro jogo da Florida Cup, lá que ele meteu aquele gol de falta, eu achei que ele ia dar muito bom no Corinthians. Mas 2020 foi. 2020 como um todo, não só o Luan, iludiu mais que a Morena, né? Tipo, Thiago Nunes, Cantijo, é, Camacho, Ramiro, né? Bozelli, né? Então, pô, foi difícil. Realmente foi um ano muito difícil, um ano muito ruim pro Corinthians. Difícil pro Luan também, né? O Corinthians começou com o Thiago Nunes, depois foi para Coelho, aí veio o Mancini. Em 2021 começou com o Mancini, porque foi grudado, né? Terminou o Campeonato Brasileiro no domingo e na quarta já começou o Campeonato Paulista, então não teve pré-temporada, porque como teve aqueles 3 meses de Covid em 2020, os jogadores tiveram férias ali, né? Contou como férias e tal.
E aí em 2021 já emendou a temporada. Aí saiu Mancini, veio Coelho de novo, né? E aí foi o Silvinho. Depois do Coelho, o Silvinho terminou a temporada. O Luan não conseguiu jogar, não teve sequência. Até teve um pouco de sequência com o Thiago Nunes, mas com os outros técnicos não teve tanta sequência. Quando entrou, não jogou bem. O pessoal começou a falar que ele estava com depressão, né? Porque ele não comemorava gol, ele estava sempre com uma expressão meio triste, meio cabisbaixo. Teve um certo momento em que ele chegou a reclamar ali com no programa do Benja, ele voltou, o Mancini escalou, ele até fez um golaço contra o São Paulo, depois fez outro gol interessante ali no Campeonato Paulista, mas depois parou de jogar de novo, né? E aí não teve mais sequência. Aí também depois chegaram, né, jogadores de renome e ficou mais difícil para ele. Todo mundo imaginou que ele poderia render mais jogando com Renato Augusto, Juliano, Roger Guedes ali, o William, mas no fim ele acabou não tendo mais espaço. Com a chegada do Vitor Pereira, o elenco começou a sentir fisicamente e ele também começou a sentir, e aí jogou uma vez só, depois começou a ter dor no quadril direto, e aí não entrou mais, aí combinou nessa última entrevista do Duílio, falando que provavelmente ele vai ser negociado, tá? Então, pô, boa sorte pro Luan aí, que dê tudo certo para ele. Infelizmente não deu certo, mas é assim, né? Futebol é isso, né? Muita expectativa, aí vem a vida e dá um tapa na nossa cara, né? E mostra que a gente não tem que botar expectativa em nada, né? Nada e em ninguém, a não ser na gente mesmo, né? Então, infelizmente, muito obrigado por nada, Luan. Segue sua vida aí e é isso. Hoje, isso daqui já é a notícia de hoje, tá? Saiu o laudo do STJD, da perícia do STJD, e a perícia disse que é inconclusivo, que não dá para cravar que o Rafael Ramos proferiu alguma injúria racial para o Edenilson. Tá? Então, como é inconclusivo, o Corinthians já pediu, né, os advogados de defesa já pediu o arquivamento do processo e vai morrer a cobra aí. O Edenilson parece cobrar vinho, ele quis ali manter, tá querendo, né, manter a narrativa dele, né, e aí ele foi lá e, em forma de protesto, arquivou as fotos dele do Instagram, mudou o nome dele para um termo pejorativo de racismo, né, e fez essa publicação aí, falando que calaram ele, que enfim, o que ele falou foi: não iriam nos calar, já nos calaram. Se ofendidos, aceitem, engulam a seco, finjam que não escutaram. É uma luta desleal, é uma luta inconclusiva. Na verdade, sinceramente, eu não vou julgar. Ele pode, de fato, ter entendido que o Rafael Ramos falou isso. Mas agora acho que ele tá meio que sem jeito, né? Depois de todo o escarcel que foi feito, o Internacional, antes de sair perícia, antes de julgamento, já acusou o Rafael Ramos e tudo mais, então muito provavelmente ele esteja sendo aconselhado pelos advogados a manter a narrativa, né? Provavelmente não vai dar nenhum problema para ele, porque aí continua sendo a opinião dele, aí já vira opinião, né? E, e aí ele é livre para falar o que quiser. Então, como não pode dar nenhum problema para ele, ele continua mantendo a narrativa, fica a palavra dele contra a palavra do Rafael Ramos e vida que segue. Enfim, é isso. Eu não tenho opinião sobre isso, não é complicado, mas muita gente diz que ele poderia admitir que está errado, pedir, né, de repente falou, então eu entendi errado, foi um mal entendido e vida que segue, mas não, ele está insistindo e tal, sei lá. Enfim,
acho que já deu por encerrado esse assunto. Já teve ali duas perícias contratadas pela defesa, duas perícias diferentes, com laudos parecidos, né? Só com as palavras, com as frases, na verdade, diferentes ali, mas terminando com a mesma palavra, né? Uma era, acho, bom, era mano, alguma coisa, mano caralho, alguma coisa assim. E enfim, acho que é isso. Não tem muito o que se falar agora. Deixar o Edenilson manter a narrativa dele. Aparentemente está provado que o Edenilson não, Rafael Ramos não cometeu nome injúria racial contra ele, e vida que segue, tá? Hoje ainda, não hoje, né, mas aconteceu ontem, mas repercutiu hoje. Durante o jogo do Corinthians, o nosso atacante João de Assis 77 foi gravado ali numa roda de pagode. Pô, numa terça-feira com chuva e frio, ele achou um pagode ali e foi. Enquanto o Corinthians estava perdendo ali pro Atlético, pro Cuiabá, ele estava passando o jogo, inclusive, ele de costas para a televisão, nem prestando atenção no jogo, tocando ali o não sei que instrumento é esse, mas tocando um instrumento ali dele e se divertindo ali, ele que em tese estaria machucado, né? Que o que impediu, inclusive, de viajar e participar da partida, mas para trabalhar tá com dor, mas para ir para pagode não tá, né? Já não é a primeira. Ele ainda deu um gole em um copo lá com um líquido. Não dá para, obviamente a gente só tá assistindo o vídeo, a gente não sabe o que ele bebeu. Poderia ser suco de laranja, poderia ser um chazinho, chá gelado, né? Eu tomo bastante chá gelado. Mas, enfim, ele. Não é a primeira vez que o Jô dá essas mancadas, né? Ele. Desde essa segunda passagem que ele tá. Da terceira passagem, né? Quando ele chegou em 2020, ele jogou com chuteira verde, ele foi para resort durante a pandemia, ele foi pro casamento do Douglas Costa e sumiu por, sei lá, 3 dias. Ele separou da mulher, voltou com a mulher, ele foi pra posto de gasolina às 5 horas da manhã, tem maqueria, né? Então, cara, o Jô, ele tá dando muita mancada. É, dessa última vez que ele faltou no treino, o Vitor Pereira falou que era a última vez que ele fazia isso, que não era a primeira vez com ele, primeira e última, não ia ter uma segunda vez. E dessa vez ele fez isso. Hoje ele não foi treinar, segundo a reportagem do UOL, depois confirmada por diversos outros veículos, incluindo o Globo Esporte. O mesmo Globo Esporte falou que mais tarde o João mandou ali, entrou em contato com a presidência e com o técnico Vitor Pereira, falando que, pedindo desculpa por não ter ido treinar e que amanhã conversava, né? Amanhã ele daria ali a versão dos fatos dele. E aí saiu também notícia que tanto a comissão técnica quanto a diretoria do Corinthians entendem que o jogo precisa ser punido, tá? Aí que tipo de punição a gente não sabe. Se isso incluísse, né, pudesse rescindir o contrato do jogo sem precisar pagar o contrato do jogo, seria ótimo, porque ele tem um salário alto, ele não está rendendo tanto, ele até melhorou nesses últimos tempos, entrou em forma, mas aí ele vem dar uma dessa. A gente não sabe o que passa na cabeça dele de fato. Então, cara, por mim, assim, quando ele chegou em 2016 ali, que ele ficou só treinando, eu defendi ele pra caramba, né? Hoje essa questão de defender, o pessoal fala passar pano, né? Mas passei um pano ferrado pra ele ali, falei que ele tinha história no futebol, que ele foi pra Copa do Mundo, que ele ganhou títulos importantes pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, teve uma carreira vasta até, né, de bastante tempo na Europa, né, jogou na Rússia, jogou na Inglaterra, mas, voltou em 2017 pro Corinthians, fez um ano incrível, né, voltou em 2016, jogou em 2017, fez um ano incrível, foi pro Japão, fez uma primeira temporada no Japão, sensacional também,
Aí já na segunda temporada deu ruim, provavelmente por essas mancadas que ele deu aí, começou a comer muito temaki, muito sushi lá no Japão. Aí o pessoal não curtiu, meteu ele na reserva, aí engordou, e aí voltou daquele jeito que a gente viu, né? Então acho que já deu de jogo, já não rende tanto, tem um salário muito alto, tem aquela bronca lá do próprio Japão mesmo que tá na FIFA. Cara, se o Corinthians conseguir se livrar do jogo, vai ser um favor. Eu já não dá mais assim. A fábrica de pano acabou já, não dá pra tolerar mais tanto assim não, cara. É muita mancada, muito desrespeito. É falta de respeito com os profissionais que trabalham com ele, falta de respeito com a família dele, falta de respeito com o torcedor, falta de respeito com o Corinthians. Não dá, não dá. Infelizmente, acho que se dependesse de mim aqui, de mim, única e exclusivamente de mim, a história do jogo no Corinthians acabou por aqui. Vamos ali celebrar o jogo de 2017, o jogo que começou lá em 2004, 2003, 4 e 5 ali pelo Corinthians, e só porque acho que não dá mais. Esse tipo de comportamento aí não dá mais. É, ele deveria ser um líder, um exemplo ali para os outros jogadores do elenco e não dá, sinceramente não dá. Então é outro também. Se o Corinthians conseguir se livrar, vai ser melhor, tá? Então valeu, Jô, aí, um abraço. Segue sua vida aí, se aposenta, se quer viver aí na vida louca e é isso. Bom, vamos falar de Corinthians, né? Vamos falar de Corinthians especificamente, vamos falar do jogo de ontem. Esse aqui foi o time que o professor Vitor Pereira levou a campo. Cássio, Robson Bambu, Gil e Raul Gustavo, ou seja, entrou com 3 zagueiros. Bruno Melo, Cantígio, Duqueiroz, já colocou Cantígio, já começou errado também. Duqueiroz, Adson, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva e Roger Guedes, tá? Quando eu vi essa escalação, que é uma escalação diferente da sugerida pelo Globo Esporte, né? Essa escalação aí pra mim não foi boa. Obviamente eu tô falando depois de já saber, de ter assistido o jogo, mas entre aspas, engenheiro de obra pronta, né? Mas quando eu vi essa escalação, eu falei, mano, isso daí não vai dar bom, não tem como. O Vitor Pereira já tinha falado que não ia jogar mais com 3 zagueiros, mas não sei porque ele acabou voltando atrás e colocando ali 3 zagueiros. Não gostei de verdade. Acho que o Vitor Pereira foi muito mal ali, tá? Na escalação, começou o jogo com a escalação errada. Bom, tendo dito isso, já vamos analisar o jogo ali. Vou pegar a artezinha que o Corinthians disponibilizou. Então ontem, às 21h30, o Corinthians jogou contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Acho que foi o maior público do ano do Cuiabá, tá? O Corinthians levou ali 20 mil torcedores para a Arena Pantanal. Deu uma renda lá de mais de 1 milhão, renda recorde pro Cuiabá, foi muito bom para eles, muito bom financeiramente e muito bom esportivamente também, né? O Corinthians não estava conseguindo fazer nada logo no primeiro minuto de jogo. Robson Bambu deu uma ramelada ali, foi tentar proteger a bola para a bola sair para a linha de fundo. O atacante tomou a bola dele, chutou pro gol. O Cássio fez uma grande defesa logo com 1 minuto de jogo, tá? Depois o Corinthians conseguiu até equilibrar o jogo. Se eu não me engano foi o Mantuan. Eu não lembro se foi o Mantuan, provavelmente foi. Cruzou na área e o Mosquito, jogando pela esquerda, acabou chegando, cabeceando a bola e obrigando o goleiro do Cuiabá a fazer uma grande defesa ali. O jogo ficou meio equilibrado, nada acontecia, muito meio de campo, passe errado para lá, passe errado para cá. O Corinthians fazendo uma partida péssima, o Cuiabá igualmente. Até que num belo lance, o craque Victor Cantillo, que muita gente chama de Príncipe da Colômbia, não sei se é pejorativamente, mas ele dá um passe na fogueira pro Adson. O Adson de Costa não consegue dominar a bola. O Cuiabá
toma essa bola, a bola acaba sobrando para o Wendel, que mata no peito e chuta de fora da área. O Cássio aceita a bola. 1-0 Cuiabá. Não dá para dizer que foi um frango do Cássio, porque não seria uma defesa tão fácil, mas eu entendo como uma bola defensável, tá? O Cássio conseguiria, e já vi o Cássio e diversos outros goleiros fazendo defesas de chutes como esse, tá? Não necessariamente encaixando a bola, mas defendendo a bola, jogando para o lado ali, jogando para escanteio. O Cássio acabou não conseguindo chegar na bola. 1-0 para os caras, tá? Bom, a partir daí o jogo ficou muito ruim, o Corinthians não conseguia fazer nada, o Cuiabá estava de longe só e, enfim, graças a Deus acabou o primeiro tempo. Quando voltou para o segundo tempo, o Vitor Pereira tentou desfazer a cagada que ele fez, né, e acabou escalando não, né, fazendo acho que 4 substituições de uma vez, né. Então acabou entrando ali o Júnior Moraes, entrou o Juliano, entrou Renato Augusto e Lucas Piton. Então saíram, se eu não me engano, saíram Bruno Melo, Robson Bambu. Será que foi o Du? Acho que o Du Queiroz saiu. E quem foi o outro que saiu? Será que foi o Mosquito? Acho que foi o Mosquito. Foi o Mosquito mesmo. Dessa forma, o Roger Guedes foi para a esquerda, né? Passou a jogar ali na ponta esquerda. O Mantuan foi recuado para fazer a lateral. O Renato Augusto ficou ali. Aí o Renato Augusto e o Juliano acabaram entrando no meio ali e caindo pela direita para dar uma força para o Mantuan. O Corinthians passou a dominar o jogo, obviamente, né? O Cuiabá não conseguiu fazer nada, assim, tipo. E o Corinthians tentou, mas de fato também não conseguiu fazer gol, né? O Corinthians errou muito, errou domínio, errou o último passe, tentando. Enfim, o Corinthians tentou de tudo ali, mas não conseguiu empatar o jogo e acabou perdendo, tá? O Cuiabá ainda teve um jogador expulso, né? O Valdívia, aquele pouco lindo que jogou no Internacional, jogou no São Paulo, Vasco, etc. Ele acabou dando uma entrada no Mantuan. Eu particularmente não achei. Ele deu um carrinho, tá? Mas olhando assim, tipo, o lance pra mim assim, tipo, não seria um lance para cartão amarelo, né? Mas o VAR foi chamado e aí pelo VAR ali deu pra ver que ele acabou acertando ali a panturrilha com a sola da chuteira, né, do Mantuan, e aí ele acabou sendo expulso, mas já era no final do jogo e o Corinthians não conseguiu fazer valer, né, esse jogador a mais aí e acabou 1-0. O Corinthians jogou mal e, cara, aí sinceramente assim, tipo, como eu tinha dito, né, no pré-jogo, cara, o Corinthians precisava ganhar. O Corinthians precisava ganhar para se manter na liderança. Eu tava com um pressentimento de que o Corinthians conseguiria ganhar. Eu entendo que o Cuiabá é um time pior que o Atlético Goianiense, mas pô, não deu, né? O Corinthians acabou entrando. Na verdade, acho que quem tinha saído para a entrada do. Não, acho que quem tinha saído para a entrada do Juliano ali era o Adson, tá? Não foi o Mosquito, não. De toda forma, o Corinthians não conseguiu vencer o Cuiabá, que eu entendia ser um time mais fraco que o Atlético Goianiense, muito por conta não só dos jogadores, tá? Muito por conta da escalação errada do Vitor Pereira. Ele escalou o time mal, colocou jogadores fraquíssimos que não tem condição de vestir a camisa do Corinthians, como é o caso do Bruno Melo, como é o caso do Cantillo. E aí, cara, aí sinceramente o Bambu também. Não é que o Bambu não tenha condição de vestir a camisa do Corinthians, ele já se provou, era um jogador que começou no Santos, foi campeão pelo Atlético Paranaense, foi para a seleção sub-20 ali, seleção de base, estava na Europa, então condição ele tem, mas ele, não sei, ele já deu muita mancada, ele tem falhado demais, acho que está sem tranquilidade para jogar, é bola batendo na cabeça,
perdendo a bola e levando gol de always ready, só fazendo cagada contra Cuiabá, sabe? Então ele não tem conseguido demonstrar futebol, então tudo isso cai na conta do Vitor Pereira, e o Vitor Pereira assumiu também isso na coletiva que ele deu, né? Ele falou que escalou errado, assumiu que escalou errado de fato, e acho que muito difícil o Robson Bambu voltar a ter oportunidade com ele, tá? Ele poderia ter entrado com 3 zagueiros, mas de repente com o Bruno Melo ali de terceiro zagueiro, né, colocando ali um lateral direito de ofício, né, não tendo que usar o Mantuan na lateral, colocar o Piton ali, já que o Fábio Santos não ia jogar. No fim, ele errou demais e depois aí fica ruim, né, porque aí ele faz um monte de alteração achando que o Corinthians vai resolver o jogo em meio tempo e não vai, cara. Isso eu já tinha falado, já tinha notado quantas vezes, né? O Corinthians saía perdendo, entrava com um time ruim, depois colocava tipo William, Renato Augusto, colocava todo mundo achando que não passe de mágica as coisas iam acontecer. E não é assim, né? Pô, o time que tá ganhando vai se defender, vai fazer de tudo pra segurar o jogo. Então é diferente, né? Se tivesse entrado, os jogadores entrado com o jogo empatado, beleza, mas ganhando, perdendo o jogo, é muito difícil o Corinthians conseguir virar. Tá? Então, infelizmente, essa derrota vai para conta do Vitor Pereira. E os jogadores lutaram, tá? Eles lutaram, fizeram o que podiam ali, mesmo não conseguindo jogar. Mas aí, outro ponto que entra na conta do Vitor Pereira foi até um ponto que o Rodrigo Vessone falou na live dele hoje de manhã, que eu concordo. Uma coisa é você fazer o rodízio. Beleza, você vai fazer o rodízio, ok. Você vai mudar as peças. Sem problemas. Agora você muda a peça e muda o esquema. Aí o time, nenhum jogador se acostuma com o esquema, com posição e função que tem que fazer. Sempre quando entra tem que fazer uma função diferente. É Roger Guedes pela esquerda, é Roger Guedes pelo centro, é Roger Guedes pela direita, é a Mantuan de ponta, é a Mantuan de lateral. Sabe, tipo, é 3 zagueiros, é 2 zagueiros, é 3-4-3, é 3-5-2, é 5-4-1, sabe, é 4-4-2. Não tem uma formação tática, não tem nada. Parece que cada jogo é um jogo. Você joga fora tudo que treinou, toda a experiência dos jogos anteriores, e cada jogo é uma invenção diferente. E aí o time acaba ficando sem padrão. Lógico, isso é uma visão de torcedor, ele é profissional, os jogadores são profissionais, eles devem. Obviamente tem os jogadores, eles têm, anos de carreira, né? Se falar para um jogador, chegar e falar, mano, hoje a gente vai jogar com 3 zagueiros. Você já jogou de 3 zagueiros, você sabe como é que é. Mas é aquele negócio, né? Tipo, quando você aprende uma coisa, você aprendeu. E aí você fica muito tempo sem usar, sem aplicar aquela aprendizagem, você esquece, né? Então você tem que estar sempre fazendo, colocando em prática toda aquela teoria que você aprendeu para não esquecer. E aí você acaba tendo proficiência no assunto. Agora, se você aprende um negócio e você não usa, e cada vez que vai jogar você faz uma coisa diferente, não tem jeito, né? Você fica muito na teoria, mas na prática acaba não conseguindo aplicar. E de repente é isso que esteja acontecendo com o Corinthians. O Vitor Pereira até chegou a falar que ia ficar no 4-3-3, 4-4-2 mesmo, mas no fim, ontem, né, ele acabou voltando atrás ali, fazendo diferente. Infelizmente, muito provavelmente hoje o Atlético Mineiro deve ganhar o jogo dele contra o Fluminense e assumir a liderança, e amanhã o Palmeiras vai sacolar o Botafogo e vai passar o Corinthians também. Então, muito provável que o Corinthians fique em terceiro lugar no campeonato a partir de amanhã, no término da rodada, né? Mas enfim, é isso. O importante é o Corinthians ficar na parte de cima da tabela, tá? E aí, conforme o campeonato for se afunilando, a gente vê qual vai ser a luta real do Corinthians, né? Eu espero que seja a luta pelo título, ou no mínimo por G4, mas eu já não tenho mais tanta esperança
que esse time vai jogar bem, mas se conseguir os resultados, pra mim tá ótimo, tá? Então vamos jogo a jogo e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, rapaziada? Então, pô, vamos ficando por aqui. Se você assistiu, se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Se ouviu no Spotify, não se esqueça, vem pra cá pro YouTube, se inscreve aqui, dá essa moral. O canal do RB Cedilha, beleza? Se inscreve aqui, dá essa moral pra gente. É isso. É nóis e vai Corinthians, mano.